Bom dia a todos aí, em companhia do meu maravilhoso hot dog, da beijo de papai aqui, né? Meu maravilhoso hot dog, minha maravilhosa Bíblia missionária e a abençoada e maravilhosa Novo Tempo ali, ó, contando a história da perseguição dos evangélicos e de Jesus, que aconteceu e tal. Enfim, vou colocar o celularzinho dele. Vou deixar o volume daquele jeito mesmo, não vai atrapalhar minha concentração. Vamos então dar continuidade à leitura da Bíblia. Hoje vamos partir para o capítulo 6, que é a multiplicação de pães e peixe. Lá quando Jesus pegou um pão e dividiu para 5.000 pessoas, né? Pode ser conferido lá em Mateus 14, do 13 ao 21, em Marcos 6, do 30 ao 44 e Lucas 9, do 10 ao 17. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, afirmou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso é para tanta gente? Disse Jesus. Aí vamos ver o que Jesus disse. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dito graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. 5 pães e 2 peixes. Comeu 5.000 pessoas e encheu 12 cestos, né? Pensa na multiplicação que Jesus tem a possibilidade, a capacidade de fazer. Tanto se passando no coração dele. A gente, como ferramenta, a gente consegue dividir o pão também. Fica a dica. Não pense só em você. Pense nos outros. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retornou-se novamente sozinho para o monte. Agora Jesus anda por sobre o mar, quando ele caminhou sobre as águas, né? Jesus virado num jet ski. Lá em Mateus 14, do 23 ao 33, e Marcos 6, do 45 ao 52, também pode ser conferido. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, ou seja, começou a dar umas ondas, né? Tendo navegado uns 25, 30 estádios, quer dizer quilômetros, né? Creio eu que seja quilômetros, acredito que estádio queria ser comparação a quilômetros.
Eis que viram Jesus, eu vou depois olhar. Eis que viram eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximou-se do barco e ficaram possuídos do temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, Jesus falou: calma, está aqui no meio dessa turbulência, caminhando sobre as águas, mas sou eu, sou o seu Deus, fiquem tranquilos. Eles se acalmaram e chegaram aonde deveriam. Jesus, o pão da vida, né? Que Jesus é o alimento real, é a real forma de se alimentar, né? Da palavra. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcava nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tornaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Estavam procurando Deus, né? Estavam tudo atrás de pãozinho e do peixe. Safados. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Ele respondeu, mestre, quando chegar aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães, e vós fartastes. Eu falei que estava atrás de pãozinho? Safado. Trabalhai, não pela comida para perecer, mas pela que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que... acordei só 50%, mas tá bom. Deus é esta, que creias naquele por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazeres para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu da vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez com ênfase, né, que Jesus, ele não veio para fazer a própria vontade. Ele veio para fazer a vontade de Deus, que na verdade é a própria vontade, porque ele era Deus, né? Mas enfim, uma pequena contradição aqui, mas dá para entender perfeitamente que quer ser dito que ele não veio para cá para fazer a vontade mundana, ele não veio para fazer a vontade do próximo, do mundo, e sim a vontade dele, de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Show de bola. A murmuração dos judeus, olha lá. Lá estavam os carinha aqueles, os judeus lá dizendo, pá, mas que saco, que merda, por que assim, por que assado, Jesus, cara, que porra. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe reconhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai salvo, aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Cadê? Onde é que foi? Onde é que eu parei? Deserto, morrer, esteve cansado, todo pecado do céu do verano. No último dia, escritos profetas, Deus ouviu de mim, não alguém tenha visto o Pai, salvo, Deus tenha visto, a verdade quem é. Eterno, sou o pão da vida, vocês podem comer no maná, deserto, morrer. Este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Fizeram uma pergunta, né? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
Agora os discípulos escandalizados, né? Os discípulos estavam todos chocados com as paradas, eles não estavam acostumados com a paulada. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus perguntou, né? Vocês estão escandalizados com isso ali, Vocês não viram nada ainda, seus inocentes. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem a subir o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que verifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito. São Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus já sabia do Judas, né? Já estava ciente que nem todos eram crentes ali, ou qual aquele que ia dar a paulada pelas costas. Só que Jesus não estava nem aí, porque ele sabia que ele ia ressuscitar mesmo. Então, dane-se. Quem que ficou com o filme queimado? Quem que ficou? Judas Iscariote, aquele nojento. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for conhecido. Agora concluindo, né? Muitos discípulos se retiraram. À vista disto, muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos criado e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então agora, vamos lá nas concordâncias, né? Deixa eu marcar aqui para depois continuar do 7 amanhã, né? E vamos lá ver o que são os estádios. Então, o que quer dizer estádio aqui nas concordâncias? Concordâncias temáticas. Tá, mas aqui... Não, aqui é outra coisa. Como é que confere aqui? Não é por ordem alfabética? Concordâncias temáticas. Ministério ABCDE. Mas lá no começo, então. Espírito, eu sou, Êxodo, Evangelho. Cadê? Não tem estádio? Tem que ser antes de Espírito, né? Estádio. Espírito, Escrituras, escolher, enviado, ensinado, enfermidade. Não vai ter estádio. Mas creio eu que estádio seja quilômetros, né? E é isso aí. É nóis, fique com Deus aí. Veia, postar no canalzinho do YouTube, né? Porque ao final de contas o vídeo já deu 19 minutos, tá cumprido, mas é nosso.